Bom, o Brasil e o mundo acompanham o desenrolar do atentado ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que ontem foi atacado por um manifestante na cidade de Juiz de Fora enquanto fazia campanha. Ele levou uma facada na região do abdômen. E hoje todo mundo se pergunta e tem dúvidas sobre essa questão. E por isso, a doutora Eliana Mazzucato, médica neurologista, recebe ao vivo o doutor Ricardo Garibe, que é cirurgião gastroenterologista. E eles vão comentar um pouquinho sobre essa questão específica do atentado ao candidato Jair Bolsonaro. Boa noite, doutora. Boa noite, Balista. Mais uma vez, obrigado, pelo convite. E eu acho que realmente é muito importante prestarmos esses esclarecimentos à população que deve estar se perguntando da gravidade do quadro, se realmente o candidato pode voltar à campanha, E nada como receber um especialista da área para tirar essas dúvidas dos nossos telespectadores. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo Garibe por ter aceito o convite de estar com a gente aqui no Telejornal da TV Direto. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Eliana. Realmente, doutor, foi algo assim para a nossa democracia, para a vida, para o brasileiro mesmo, algo muito terrível mesmo, o que aconteceu com o candidato, Esse trauma no abdômen. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da gravidade, porque inicialmente as pessoas falaram assim, não, foi superficial, algo mais tranquilo, mas parece que não foi bem assim, doutor? Primeiramente, obrigado pelo convite, e realmente é um fato lamentável, É uma agressividade, acho que incomum, no nosso país. Nós não estamos acostumados com esse tipo de violência, mas realmente as lesões perfurantes no abdômen são muito graves, Porque o abdômen, existem diversos órgãos que podem ser lesionados, Lógico que a gente não tem detalhes sobre o caso do Bolsonaro, porque isso implica um sigilo médico, uma preservação também da família, do próprio candidato, Mas a gente sabe que essas lesões geralmente são muito graves. E o senhor acha assim que o candidato tem condições clínicas de voltar à campanha, doutor? O que foi feito com o Bolsonaro, a princípio pelas notícias que nós tivemos acesso, foi uma preservação de maiores danos, Então ele teve uma facada, houve uma lesão do intestino. Eu não tenho detalhes se foi no intestino grosso e do intestino fino, mas parece que foram os dois órgãos, E fizeram o que a gente chama de rafia no intestino delgado. Rafia é a costura. Então tem um buraquinho, a gente vai lá e costura o intestino, E uma outra coisa que fizeram é para proteger a passagem de fezes, de contaminação por esses lugares que foram fechados ou que foram rafiados, suturados, procedeu-se à estomia. Tudo que é estomia é a gente pegar alguma coisa de dentro do trato digestivo e colocar para fora da pele. Então, esofagostomia é a gente tirar o esôfago para fora, gastrostomia é tirar o estômago para fora, e no caso dele, pelo que eu li, foi feita uma colostomia. Então, a colostomia é uma bolsinha externa que desvia o trânsito das fezes. E lógico, isso a gente fala que isso salva a vida, porque isso é uma medida protetiva do cirurgião. O cirurgião, quando tem dúvida da gravidade que o paciente se encontra, do grau de infecção que ele se encontra, toda a contaminação que a gente tem nesse caso de trauma, o intestino não está limpinho, o intestino está sujo. Por exemplo, quando a gente vai operar, a gente consegue deixar o intestino um pouquinho mais limpo, mas o intestino na ocasião estava sujo, com fezes. Então isso cria um grau de infecção maior. Então o cirurgião fez algo para proteger o candidato, quer dizer, ele desvia o trânsito na tentativa de preservar ao máximo o quadro de infecção. Agora, sem dúvida alguma, isso limita muito,
E ainda existe um risco grande, né, doutor? Porque, como você mesmo está falando, o risco da infecção. Com certeza, né? Apesar de... me parece que foi prontamente atendido, né? A cirurgia foi muito bem feita, porque prontamente ele se restabeleceu, mas tem coisas que fogem ao controle do médico e da medicina, né? E uma dessas coisas é a infecção. Então a infecção independe só do cuidado médico, né? Depende do organismo, da condição nutricional, da idade, né? Do grau de contaminação que existia na hora dessa perfuração. Então cai fezes, cai comida, cai suco gástrico dentro do abdômen, né? Então, sem dúvida alguma, agora uma das principais complicações são as infecções. E outra coisa também que eu acho que chamou muita atenção, ele foi atendido em Minas, né? Em Juiz de Fora, e parece que foi transferido, né, para São Paulo. Isso, foi transferido. Mas foi Minas que salvou a vida dele, né, doutor? Não, com certeza. A gente sabe que quando a gente vai... Primeiro que ele teve, ao que dizem, né, uma perda de sangue muito grande, né? Então isso já leva a um quadro muito grave, né? Que é o chamado choque hipovolêmico, quer dizer, perde tanto sangue, fica com uma anemia tão profunda, né, que a pessoa eventualmente pode morrer dessa causa, né? Em segundo lugar, né, todos os cuidados inspirados no momento, né, tudo precisa ser muito rápido. A gente sabe, por exemplo, que uma perfuração em qualquer víscera oca do intestino, estômago, intestino delgado, esôfago, o próprio intestino grosso, né, a gente tem um tempo para correr e operar. Porque mais que 6 horas de contaminação, caindo fezes, caindo suco gástrico, suco pancreático, bile, né, dentro da barriga, isso aumenta muito o risco de infecções muito graves, né? São as septicemias ou sepse, né? E, então não tinha como ser transferido antes, teve que resolver na hora porque é um quadro urgente, é uma cirurgia emergencial, né? E agora, não sei, parece que a família se sentiu mais confortável de transferir para São Paulo. Eu acho que, assim, eu acho que isso deixa uma lição para a gente, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho dinheiro, não estou preocupado, por exemplo, com a Santa Casa, né? E no caso, foi a Santa Casa que salvou a vida. Você sabe não que eu tive um evento traumático recente e a minha preocupação era de ir para o serviço do SUS. Eu falei, se eu for para um serviço do SUS, eu tenho certeza que tem lá tudo que eu preciso numa emergência. Nem sempre o hospital particular tem isso, né? Um cirurgião de prontidão, uma equipe de retaguarda já acostumada a receber trauma, né? E eu brinco muito isso, né? Em Mococa, a pessoa mais pobre, a pessoa mais rica, se tiver uma eventualidade, vai ser atendida no mesmo local, pelos mesmos médicos, pelos mesmos enfermeiros e pelo mesmo pessoal de apoio. Então, sem dúvida alguma, isso foi o SUS que salvou. Isso, foi um SUS que salvou. Que poderia, por exemplo, ter acontecido até em Mococa, não é verdade? Com certeza. Nós temos também uma equipe toda de plantão. Sim, nós temos a unidade de emergência acontece. Toda equipada, né? Sim, acontece. É que a gente, às vezes, lógico que a gente não noticia isso no dia a dia, né? Mas, por exemplo, semana passada teve um esfaqueado na cidade. Atendido pelo SUS e salvo. Pelo SUS, provavelmente salvo, não foi eu quem o operou, né? Mas com certeza isso acontece. Isso é a nossa rotina como cirurgião, né? No hospital. É lógico que isso não é noticiado, como se é noticiado num caso de um candidato, né? A presidência, que estava muito bem nas pesquisas, que é um candidato super polêmico do ponto de vista de suas declarações. Mas esse é o nosso dia a dia. Mas você sabe que na internet ficou um pessoal falando assim, será que foi verdade mesmo? A gente não viu sangue. E não tem mesmo. Eu gostaria até que você esclarecesse essa importante pergunta, doutor. A faca, ela entra cortando, né, e sai cortando também. Mas a hemorragia, no caso, é uma hemorragia que a gente chama de interna, não é uma hemorragia externa, né? Então, na pele, geralmente, nós temos vasos que são pouco calibrosos,
São vasinhos bem fininhos, né? Então um cortinho na pele é diferente, por exemplo, de você pegar uma artéria mesentérica, uma aorta, uma veia cava, cujo fluxo de sangue é muito alto, né? Então passa litros e litros por minuto numa veia, numa artéria dessa. E aí você não tem tempo, né? Ele tomou 4 bolsas de sangue. Quer dizer, se você não tem sangue para repor, também a importância do banco de sangue, das pessoas doarem sangue, né? Porque numa emergência dessa, se você não tem sangue, a pessoa falece por falta de apoio de reserva de sangue. É, porque muitas pessoas imaginavam assim, vai sair sangue para todo lado, né? Na hemorragia interna isso não acontece. Então o sangue está todo dentro da barriga, né? E pior ainda num tiro, né? O tiro sangra muito pouco no orifício do tiro, né? Mas dentro da barriga, né? Dentro do abdômen, certamente, pelo que eu entendi, que os médicos falaram, tinha de 2 a 3 litros de sangue dentro da barriga. Então é uma quantidade muito grande. Às vezes a pessoa leva um tiro, a pessoa chega no pronto-socorro com um buraquinho, né, de Isso, nada. um buraquinho de mas nada. lá dentro que está todo o Isso, estrago, né, doutor? Isso E aí. foi o hospital próximo, o médico de plantão do SUS, que salvou a vida dele, né, doutor? Com Se ele certeza. tivesse se tudo isso tivesse acontecido num local distante de um hospital, ele não estaria vivo. Possivelmente não estaria vivo, né? É muito difícil você conseguir segurar mais que alguns minutos, né, uma lesão desse tipo. Você sabe que eu até lembrei que muitas vezes as pessoas falam, por que a UPA é tão longe, às vezes, da cidade? E eu sempre explico que a maioria dos acidentes, a maioria dos casos graves ocorrem nas rodovias, não é verdade? Com certeza. Então, a maior chance de você salvar essas pessoas é quanto mais rápido for o atendimento. O atendimento rápido e a estrutura, né, Helena? Se você tem um ambiente que tem estrutura, né, tem uma sala de cuidados intensivos, que tenha material para você proceder da melhor forma possível ao atendimento, né, com certeza a chance de êxito é maior. Deu tudo certo para ele, né? Teve muita Parece sorte, que deu, teve né? muita sorte, né? Realmente foi bem grave, mas até o momento acho que ele vai se salvar. Também se tivesse numa cidade pequena, que não tivesse cirurgião, também dificilmente estaria salvo, né? É um recurso que precisa ter, né? Agora eu acho assim que resta para nós brasileiros o quê? Rezar e pedir que fatos como esse nunca mais aconteça no nosso país. É muito triste. Isso mancha, né, a alma da gente, né, doutor? Eu não sou simpatizante do Bolsonaro, confesso aqui na TV, mas a gente fica chateado, né? Uma atitude grosseira desse tipo, e a gente, médico, cirurgião, sabendo agora o que ele já passou, o risco que ele correu e o que ele vai passar para frente, né? Uma bolsinha de colostomia, por exemplo, geralmente a gente espera uns 3 a 4 meses, eventualmente até 6 meses, para que essa costura que a gente fez cicatrize bem, que a infecção seja totalmente tratada para depois a gente corrigir, né? Então você vê que até se ele sair do hospital agora recentemente, possivelmente ele vai ficar com essa bolsinha ainda pelo menos uns 3 meses. Então isso tudo é muito triste, né? E com certeza esse não é o Brasil que a gente quer. Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecê-lo, viu? Eu acho que foi muito importante esses esclarecimentos para a população, né? Para que todos saibam que ainda é um quadro grave, mas que diante de ter sido conduzido de maneira tão eficiente, deve dar tudo certo. Muito eficiente pelo SUS. Pelo SUS. E foi muito bom as pessoas... Se ele for eleito, que ele valorize o SUS, que valorize os profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos, todos aqueles envolvidos no atendimento à saúde, né? E lembrar que o SUS é de todos nós. Com certeza. Tá? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Boa noite.